Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 28ª aula do nosso curso de ASP.NET MVC. Nessa aula eu vou falar sobre os HTML Helpers. Na verdade, nós já temos usado nas nossas aulas os HTML Helpers, que são muito úteis para renderizar elementos HTML. Nós já temos usado com frequência o Helper Action Link e nós vamos começar por ele, fazendo uma revisão. Lembrando que os HTML Helpers, eles são um recurso da Vue Engine Razor, tá? Então eles usam a sintaxe Razor. Para utilizar os HTML Helper, nós utilizamos a propriedade HTML, que é do tipo HTML Helper, e depois nós invocamos o helper que desejamos utilizar. Começando com o Helper Action Link, esse helper ele é utilizado para criar um link para uma action. Então, ponha isso na sua cabeça. No ASP.NET MVC não existe link para páginas, mas sim para actions. Então a sintaxe do action link é @HTML action link, o texto do link, o método action, o nome do método e o nome do controlador, se for necessário, tá? Então nós já vimos exemplos disso, vamos passar para o próximo. O próximo que nós também usamos é o Helper Begin Form. Esse helper, ele gera o elemento form, configurado para postar o método action. Então, geralmente nós usamos esse helper com a cláusula using, de forma que quando nós abrimos a chave, nós estamos abrindo o formulário e quando fechamos, é como se estivéssemos usando a tag de fechamento de formulário. Então, no exemplo aqui, esse comando Razor usando o HTML Helper Begin Form é renderizado dessa maneira. Quando você não informa nem a action, nem o método, ele vai renderizar para a action padrão e o método post. Tá? Agora, você pode definir uma outra action, em um outro controlador. Correto? Isso aqui também nós já temos usado nas nossas aulas. Agora vamos para os demais helpers. Nós podemos dividir os HTML Helpers nos helpers comuns e nos helpers fortemente tipados. Os helpers fortemente tipados, todos eles têm o sufixo for. Por exemplo, o helper label, ele retorna uma label. Então, por exemplo, html.label teste vai ser renderizado dessa forma. Eu posso usar, naturalmente, com um model e ele vai ser renderizado com o nome da propriedade do model. Já todos os helpers fortemente tipados, eles usam expressões lambdas para definir o seu conteúdo. Então, geralmente, você vai encontrar muito o label for sendo usado. E a expressão lambda, onde aqui x representa o seu tipo. E o nome é a propriedade do seu tipo, do seu modelo. Correto? E a propriedade label for model extrai o conteúdo de uma propriedade em um modelo. O text, agora vamos para o helper text box. O helper text box ele representa uma caixa de texto. Então, a sintaxe é @HTML text box. Aqui você informa o nome da propriedade. Você pode informar o nome da propriedade e um texto que você quer exibir. E você pode também usar atributos. No caso aqui, você está definindo o tamanho da caixa de texto que vai ser renderizada. E você também pode incluir atributos de CSS. Naturalmente, você pode combinar os dois, separando-os por vírgula. Da mesma forma que eu tinha no label, eu tenho o textbox for, que é o HTML Helper fortemente tipado. Ele define o nome do campo e o conteúdo usando expressões lambdas. Tá vendo? Da mesma forma que o label for. O helper test area representa o conteúdo de uma caixa de texto com múltiplas linhas. Da mesma forma que representa o nome do campo e você tem o test area for, que usa expressões lambdas. O helper checkbox ele representa uma caixa
Uma caixa de texto não, uma caixa de verificação, né? Então, a sintaxe dela é @html checkbox, e você coloca aqui o nome do componente e qual que está marcado, você define como true. O checkbox for, ele vai usar a expressão lambda, tá? O HTML help hidden, ele define o nome de um campo oculto no formulário. Aqui é o nome do campo e aqui é o texto que você atribui ao nome do campo. O hidden for é a mesma coisa, usando, né, as expressões lambdas. O helper password representa um campo tipo senha. Aqui é o campo e aqui é a mensagem que você coloca no campo. O password for é a versão fortemente tipada do password. O radio button representa um botão do tipo rádio, tá? Você define ele da seguinte maneira: HTML radio button. Aqui você coloca o nome do controle, o valor e true se ele tiver marcado, e aqui é o texto que vai aparecer para o usuário, tá? Ele é renderizado da seguinte maneira aqui embaixo, tá? Ele dá o checked no primeiro que tem true, né? Tá vendo? Não. RDB estado civil, define o tipo e o value, que é 1, 2, 3. O radio button for é a mesma coisa, só que usando expressões lambdas para definir aqui os valores associados com o seu módulo. Todos os fortemente tipados estão associados com o módulo, tá? E eles são usados naturalmente em formulários. O HTML helper drop-down list, ele exibe uma lista de itens, tá? Nós temos duas sintaxes possíveis. Por exemplo, aqui, ó, eu estou definindo um drop-down list chamado lista países, e aqui eu estou definindo cada item da minha lista e o texto que vai aparecer no drop-down. Essa é uma opção. Outra opção, eu definir no controlador uma lista, criar um new select list dessa lista, e lá na view, basta eu referenciar, tá, o drop-down list informando a lista que foi passado aqui no viewback. O drop-down list for é a versão fortemente tipada do drop-down list que utiliza, né, expressões lambdas, tá? Nós temos também a opção listbox, né, que vai exibir uma lista, só que aqui ele vai exibir um drop-down, e aqui ele vai exibir uma lista, né, com uma caixa de combinação aberta, tá? O listbox for é a versão fortemente tipada do listbox. O editor for, ele é usado para edição de dados, e ele escolhe o tipo de campo apropriado para cada propriedade automaticamente. Esse editor for, ele é muito utilizado pelo scaffold. Por quê? Porque quando você usa um text box, um label for, você tem que estar usando, por exemplo, num campo, numa propriedade do tipo texto, você vai usar um text box, né? Agora, numa propriedade date e time, você poderia usar um calendário, tá? E de forma que você você tem que saber escolher qual é o elemento adequado para o tipo de campo apropriado definido no seu modelo. Com o editor for, ele faz isso automaticamente, tá? Nós vamos ver isso no exemplo. Então, você tem o editor for label, for model, que é usado para criar toda a página. Esse exemplo aqui é muito legal. Ele vai te gerar todo o formulário com base no seu modelo. E o editor, ele representa um elemento, só o editor, um elemento input para a propriedade, né? No caso, o nome seria a propriedade. E, para concluir, né, nós podemos exibir texto, ou seja, retornar o conteúdo de uma propriedade como uma string. Para isso, nós usamos os helpers display, né, onde eu tenho o HTML, display o nome do campo, ou model nome, que vai informar o nome do campo da mesma maneira. Ou display text, né, a sintaxe é parecida, o display for e o text for, que são as versões fortemente tipadas, onde eu tenho as expressões lambdas, né, usando o seu modelo. E o display for model, né, que vai te listar informações completas do modelo.
Bom, agora, depois de toda essa teoria, vamos à parte prática. Eu já criei um projeto, tá? E nesse projeto, eu vou aumentar aqui, eu criei um projeto padrão, né? Usando o template Empty, ASP.NET MVC. Então tem um controlador home que eu criei aqui, ó. Então ele me criou a index. O que eu fiz? Eu defini nesse controlador uma lista de países, né? Do tipo string, tá? E defini um model, ó, chamado cliente. Deixa eu aumentar aqui para você ver, visualizar. Então eu tenho no meu model eu defini o meu modelo de domínio como sendo cliente e defini algumas propriedades nesse model. E aqui no home control eu estou criando uma instância do cliente e atribuindo alguns valores, tá? E retornando para a view. Bom, aí eu praticamente dupliquei essa action index e só alterei o nome, né? Criando actions editar, deletar, alterar e criar. Note que o conteúdo é o mesmo, tá? O meu objetivo aqui é mostrar o funcionamento dos HTML helpers. Então eu tenho um tipo complexo aqui, que é do tipo cliente, e uma lista de strings. Bom, aí eu criei as views, né? Eu criei a view index, né? Que é essa referente a esse método action, e depois eu criei a view editar, que é referente a esse. As demais views ainda eu não criei. Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá abrir a view index. Na view index, tá? Eu vou aumentar aqui e nós vamos acompanhar agora o código passo a passo. Ó. Eu comecei definindo um using HTML begin form, é um formulário. Quando eu executo, tá? Ele vai me exibir isso aqui, ó. Deixa eu ir para index. Está no editar, né? Deixa eu ir para index. Está aqui, ó. Então, note, olha. Vamos acompanhar aqui passo a passo. Aqui, então, eu tenho um formulário, ele está iniciando aqui e ele está terminando lá embaixo, ó, tá? Então, aqui é como se tivesse uma taguinha de form, tá? Bom, então aqui eu tenho o HTML begin form, que é o meu formulário. Aqui é um campo field set, que é do field, que é do HTML5. E quando eu executo, isso é renderizado nessa view aqui, ó. Esses elementos aqui, ó, eu tenho o label, model, olha lá, o label, model, nome. O nome que eu atribuí tá aqui, ó, tá no home. Então, ó, eu atribuí nome Macorati, né? Idade 45, e-mail macorati@yahoo, estado civil casado, status true, observação nada, declarar e admissão date time. São os valores que eu atribuí, são os valores padrão. Então, aqui na minha view que eu gerei, eu estou usando os HTML helpers. Eu não vou digitar isso aqui, porque senão eu perderia mais tempo digitando do que explicando. Então, vamos lá. Olha. Como isso é renderizado, olha aqui o label, né? Exibindo aqui o Macorati. A idade é o label for. Note que aqui eu já tenho a expressão lambda, né? E note que essa view ela é fortemente tipada, tá vendo? Por isso que eu posso usar aqui o label for, né? Aqui, na verdade, o text box ele está renderizando da propriedade nome, né? Que foi definida no meu modelo, correto? Aqui, ó, certo? Então, isso está sendo renderizado da seguinte maneira. Aqui eu tenho, aqui ele está exibindo, na verdade, ó, o label nome aqui, ó. Ele está exibindo o valor do model. Então, eu vou alterar isso aqui e vou colocar aqui, ó, nome para ele exibir o valor da propriedade. Olha lá. Nome, Macorati. Text box, o nome Macorati está sendo renderizado aqui no text box. Depois label for, ó, idade 45, tá? O label for vai exibir o nome da propriedade idade e o text box for o valor da propriedade idade. O label for model, ó, tá vendo? Model estado civil casado, ele está exibindo o valor da propriedade. Então aqui eu teria que
O label for module ele não é usado para esse propósito, tá? O textball for é o mesmo aqui, ele está usando o valor. Aqui é o label for, observação, que é o nome da propriedade, e o text area for, tá vendo? Ele renderiza. Tá? Vamos ver como isso aqui é renderizado. Olha aqui, ó. Deixa eu diminuir isso aqui. Tá vendo? Isso aqui está sendo renderizado dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, label for, input, nome, esse aqui é o text box, esse aqui é o label, esse aqui é o label for. Tá vendo? O label for, ele coloca uns atributos dataval, né? Dataval number. Tá? Ó, vamos ver o text area. Ó, o text area, ó. Text area, cous igual a 20, eu dei observação, tá vendo? Ele é renderizado. Esses HTML são renderizados dessa forma no navio. Correto? Vamos ver o rádio button. O rádio button, eu separei os principais, né? Olha a sintaxe do rádio button e vamos ver como ele está sendo renderizado. Isso aqui eu vou fechar. Olha aqui, ó, como ele aparece, tá vendo? Para mim aqui, ó, rádio button, estado civil, ó. Na verdade é esse aqui, né? Solteiro, casado e divorciado. Esse é o rádio button, tá? E esse aqui de baixo, ó, é o rádio button for, que está exibido aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar os dois aqui, ó. Rádio button e rádio button for. Sabe que o efeito visual é o mesmo, né? A maneira de eu expressar, aqui eu estou definindo o nome dos controles, os valores, e quando eu for marcado é true, tá vendo? Ele marca o solteiro, e aqui, no caso do HTML helper rádio button for, eu tenho que usar um atributo aqui, né? New checked igual a checked, ele marca o casado, tá vendo? Os valores eu coloco na frente, casado, solteiro, divorciado. Tá? O checkbox, vamos ver como é renderizado o radio button. Espera aí, eu selecionei, vamos ver aqui. Os radio buttons, olha aqui, ó. Os dois radio buttons, o radio button e o radio button for. Deixa eu fechar isso. Subir aqui para você ver. Radio button e radio button for. Tá aqui. Olha, o radio button, tá vendo? Checked. Casado, solteiro, tá vendo? O HTML renderizado. E vamos agora para o checkbox. Eu tenho o checkbox e o checkbox for. Olha aqui, ó. Checkbox e o checkbox for. Aqui, o checkbox, tá vendo? Eu coloco HTML checkbox, o nome do controle, né? Inativo, e eu marco aquele que eu coloco um true na frente daquilo que eu desejo marcar na propriedade. Aqui são os valores que aparecem na frente, né? Ativo, inativo, inadimplente, eu estou marcando o inativo. Tá? O checkbox for, eu uso, né, a expressão lambda e o atributo newChecked checked. Aqui eu estou marcando os dois, tá vendo? E agora vamos ao drop-down list. O drop-down list ele é interessante, né? Então vamos lá, eu tenho dois, o drop-down list, o drop-down list for, duas formas de drop-down list. Ó. O drop-down list, eu posso trabalhar com ele declarando os valores no navio, né? Aqui eu estou definindo aqui, ó, um select list item, e estou definindo os itens da seleção na própria view. Ó, estado civil, tá aqui, né? Selecione uma opção. Olha lá, ó. Casado, solteiro, divorciado. É o que aparece valor 1, valor 2, valor 3. Agora, eu posso também, ó, renderizar da seguinte maneira. Aqui no meu controle, essa lista aqui, ó, essa lista eu defini como uma lista de países. Eu dei um select list e eu guardei num view bag lista. E aqui agora eu estou renderizando o drop-down da lista, tá? Que foi atribuída no meu controlador, definida no meu controlador aqui, ó. Tá vendo? Na lista, na propriedade lista do viewback.
Então, olha como que ele é renderizado. Vamos lá para View, né? Então, aqui na View você só tem uma linha de código. Né? Tudo isso porque lá no controlador eu atribuí na ViewBag, né? Então, olha lá. Ó. Seria a lista de países, seria esse aqui, ó, drop-down list, ó, Brasil, Argentina, México, tá vendo? E o drop-down list for da mesma maneira, né? Só que eu uso expressões lambdas, tá aqui, ativo e inativo. O list box, como eu falei, ele também exibe uma lista de itens, só que vem numa caixa aberta. Ó, países, aqui eu estou definindo uma lista de países com select list item, né? E definindo o país. E para encerrar, eu tenho aqui uma action link que vai para action editar. Action editar. O texto vai ser editar e a action editar. Então, olha aqui, ó, quando eu clicar aqui, nós vamos para View Editar. Ele vem aqui no método Action Editar e renderiza a View Editar. Vamos ver a View Editar agora, então. Olha, eu vou aumentar o tamanho dela para você ver. Então, aqui eu tenho o meu formulário, né? Ó, using HTML Begin Form. Tá? E aqui eu estou usando o label for, né? Estou usando nome, idade, estado civil. Seriam esses valores aqui que eu estou renderizando aqui, ó. E aqui eu tenho um link. Vendo? Um link retornar. Tá? Para exibir os dados, depois eu vou mostrar esse editor. Eu vou mostrar agora. Você está vendo essa edição de dados aqui que está sendo feita usando label for, o editor for. O editor for, como eu falei, olha só que legal que ele faz. Por exemplo, ó, aqui eu estou usando só o editor, tá? Que é uma opção também que você pode renderizar. Aqui ele está exibindo o nome e aqui ele está exibindo o valor editor, o valor da propriedade nome é Macorati. No label for, nós já vimos, ele vai informar o nome da propriedade, idade, né? E no editor for, ele vai exibir o valor. Só que, além de fazer isso, ele usa um controle apropriado à propriedade. Como essa propriedade é do tipo inteiro, ele renderizou aqui num numeric up-down, tá vendo? Ó? Ele fez isso automaticamente. É esse editor for que o Scaffold utiliza. Tá? Aqui, ó, é o editor for, o estado civil é uma string e ele renderizou numa caixa de texto. Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse código aqui, ó, e vou mostrar para você, eu vou apagar, né, e eu vou descomentar esse HTML helper aqui, ó, editor for model. Esse carinha aqui, ó, ele vai renderizar todo o formulário com base no modelo. Tá? Eu vou salvar, tá vendo? E eu vou executar. Então, eu excluí a parte de cima, né? Usando os HTML helpers individuais e estou usando vou usar agora só o editor for model. Olha só o que ele vai fazer, ó. Olha lá, tá vendo? Ele já renderizou tudo, tá? Inclusive o ID ele colocou numeric up down, idade numeric up down, tá vendo? Ó? O status ele colocou uma caixa de verificação, você tá vendo? Ó, ele já fez tudo isso para mim, tá? Só com uma linha de comando, correto? Bom, e agora aqui nós temos os HTML helpers que vão exibir texto, tá? Eles não necessariamente precisam estar dentro do formulário. Tá? No meu formulário está encerrando aqui. Aqui, ó, eu estou exibindo a idade, ó, HTML display, o nome da propriedade, 45. Display text, tá? O nome da propriedade, casado, ele exibe o valor, né? O display for usa a expressão lambda, Macorati. E o display text for, da mesma forma, usa a expressão lambda e exibe o valor da propriedade. Agora, o display for model, da mesma maneira que o editor for model, ele vai listar os valores do seu modelo. Olha lá. Ó. Tá? Então, o display for model e o editor
o editor for model, o editor ele faz a edição, gerando todos os controles, né, os elementos HTML, e exibindo os valores nesses controles elementos HTML no formulário, o editor for model. Já o display for model é uma linha só, ele exibe as informações atuais do seu model, tá? Naturalmente, lembrando que essa minha view ela é fortemente tipada, tá? Então eu estou sabendo qual que é o meu model aqui, por isso que eu posso fazer isso. Correto? Então agora eu vou, só para encerrar, eu vou gerar a view editar, já tem, eu vou gerar a view deletar usando os HTML helpers, né? Eu vou parar minha aplicação para você ver como que os scaffolds geram o código. Tá? Então vamos lá no deletar, eu vou add view, deletar, eu tenho que tipar a minha view, né? Deletar, então eu vou usar o delete, tá? Eu estou usando o scaffold. Eu vou usar o template delete, né? Da view, que nós já vimos isso, fortemente tipada, que é a classe do modelo é cliente. Então eu vou dar um add, olha aqui no deletar. Tá vendo? Ele gera o display name for, ele só vai exibir os nomes, tá vendo? Porque isso aqui é uma view para exclusão, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai exibir e aqui embaixo ele tem um formulário, ó, onde ele vai solicitar que você confirme ou não para deletar. Tá? Depois nós vamos ver ela em execução. Agora eu vou gerar, então ó, o deletar, ele usa o display for, ele usa vamos começar aqui no início, ó. Display nome for para exibir o nome da propriedade no modelo. E display for para exibir o valor da propriedade. E aqui no final ele usa o HTML begin form. Aqui é o int forgery token, ele cria um campo oculto aqui para proteger contra ataque de cross script, né? E aqui ó, ele tem um link para retornar para um index, tá? Aqui ele já está usando os recursos aqui do CSS vinculado ao Bootstrap, né? E vamos gerar agora o outro para deletar. Vamos agora alterar. Para alterar eu vou add view, vou usar o template edit, que é alterar, e nós vamos ver como que ele vai gerar. O model class é o cliente. Vou dar um add. Olha aqui, ó. Aqui já é para alterar, tá? Então aqui o formulário já começa e engloba todos os elementos. Ó, ele já usa o validation summary, que é para validação. Ó, campo oculto, hidden for, né, que é o campo ID, que o usuário não precisa saber, não precisa ser visualizado. E ó, o label for, tá? O editor for, tá vendo? Ele usa o editor for, né? E ele usa atributos HTML, ó, para CSS, tá vendo? Form control, que são os do Bootstrap, tá? Então ele usa o label for e o editor for. E o validation message for, que nós já vimos que faz a validação, né, do modelo, tá? Naturalmente ele tipa a view, nós estamos tipando a view, tá? Deixa eu puxar mais para cá. Então basicamente ele usa isso. E no final ele vai ter lá um action link, né, um link para, né, e um botão submit. Vamos agora para a última view, que é criar. Create add view, né? Eu vou selecionar a create e eu vou aqui, ó, cliente. Na create, também ele vai criar um formulário, tá? Label for, né? Editor for. Ele usa então label for, editor for, validation summary e validation message for, que nós já vimos na aula de data annotations. Correto? Então eu só vou executar e mostrar esses formulários sendo exibidos, né? Para a gente ver que está tudo funcionando. Então, ó, ele vai exibir primeiro o criar, porque eu estava ali, ó, o create, vou retornar para o index. Agora eu vou para o deletar, para vir deletar. Opa, esqueci do home, né? Olha lá. Aqui ele está usando
o label for, o display name for, tá vendo? Ó? Display name for e os valores, que é o display for. Vou retornar para a lista. Agora eu vou para o que é alterar, né? Alterar. Lá, alterar, retorna para a lista. Então, dessa forma, nós vimos aqui, né, os principais helpers e como você pode usar. Nós já estamos usando uma grande parte desses helpers. E no decorrer das demais aulas, nós vamos continuar usando. Tá? Mas agora você já tem uma ideia melhor de como usar e para que eles servem e como eles atuam. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.